Salvador, único mediador, único advogado. A terceira coluna, a segunda é Jesus Cristo, mas a terceira coluna é o Espírito Santo. Vocês lembram, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo. A terceira coluna é o Espírito Santo. E quando se fala do Espírito Santo, é um assunto muito delicado, porque falar do Espírito Santo é um privilégio, só que ao mesmo tempo é difícil, porque hoje em dia as pessoas estão buscando o Espírito Santo de uma maneira muito estranha, especialmente no Brasil, outros países também, mas falando do Brasil. Existem muitas igrejas onde as pessoas estão buscando o Espírito Santo de formas que não se pode imaginar. Algumas pessoas recebem o Espírito e dizem que é o Espírito Santo, e quando recebem, elas têm reações estranhas, bem estranhas. Alguns caem, pulam, gritam, andam de quatro como um cão, e sobem no banco, e ficam pulando o tempo todo. Alguns entortam a mão, ficam girando, rodando, e falam numa língua estranha, e vira uma confusão. Isso acontece em igrejas evangélicas, e também em igrejas católicas carismáticas, e em outros movimentos, e todo mundo quer o Espírito Santo, e todo mundo está buscando o Espírito Santo. Um vai para a montanha, o outro se abstém do relacionamento íntimo do casal para receber o Espírito Santo, o outro acha que não pode tomar sorvete, senão não recebe o Espírito Santo, o outro acha que não pode tomar suco com a refeição, senão não recebe o Espírito Santo, e há uma confusão sobre o Espírito Santo. Uns dizem que é uma energia, outros dizem que é uma força, outros dizem que é uma pessoa, outros dizem que é um vulto, outros dizem que é um pensamento de Deus. As pessoas não se entendem porque cada um fala uma coisa. Até dentro da igreja adventista há uma certa dificuldade na cabeça de algumas pessoas. Não a igreja em si, mas na cabeça de algumas pessoas há uma certa dificuldade. É bom que fique bem claro que o Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma energia, não é uma força, é uma pessoa. Se o Espírito Santo fosse uma energia ou uma força, nós controlaríamos o Espírito Santo. Entende? Ele não é uma energia. Ele tem energia, mas não é uma energia. Ele tem força, mas não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa que fala, que anda, que ensina, que convence, que repreende. O Espírito Santo é uma pessoa, não uma pessoa como eu, nem como você, mas é uma pessoa divina, uma pessoa extraordinária, maravilhosa, divina. O Espírito Santo é revelado na Bíblia assim, como aquele que fala, que ensina, que repreende, que convence, mais ou menos assim. O Espírito Santo está no meio de nós. A Bíblia diz que Jesus voltou para os céus, mas o Espírito Santo ficou aqui. Ele está aqui. Ele continua aqui. Ele trabalha na vida de todas as pessoas, mesmo daquelas que quebram as regras, quebram os princípios, aquelas pessoas que não oram, que não leem a Bíblia, que não frequentam igreja nenhuma, aquelas pessoas que não creem em nada. Mesmo na vida dessas pessoas, o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo trabalha na vida do crente, do católico, do espírito, do ateu, do gnóstico, de todo mundo, do islâmico, do judeu e de todo mundo. O Espírito Santo trabalha na vida de todas as pessoas. E uma coisa importante sobre ele: o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Do pecado, da justiça e do juízo. Falando do pecado, de acordo com a Bíblia Sagrada, pecado é a transgressão da lei. Romanos 7:7, Romanos 4:15, 1 João 3, verso 4. Pecado é transgressão da lei. Então, não dá para você entender um movimento religioso que diz que a lei foi abolida e que tem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, e se pecado é transgressão da lei. Ora, se pecado é transgressão da lei, e eu digo que a lei acabou, então se não há mais lei, não há mais pecado. Porque pecado é transgressão da lei. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, o Espírito Santo vai me convencer do quê? Então é impossível dizer que alguém tem o Espírito Santo se ela não aceita os mandamentos, ou se aquela igreja diz que os mandamentos acabaram.
Portanto, o Espírito Santo a Bíblia fala do Espírito Santo como uma doutrina, e essa doutrina tem sido rejeitada e confundida, tem criado-se uma confusão. E o que chama muita atenção na vida hoje é que uma igreja aqui diz que tem o Espírito Santo, a outra ali também diz que tem, a outra também diz que tem, todas têm e estão separadas. E uma não combina com a outra. No Brasil teve um caso muito curioso. Uma igreja tinha 2 pastores. Os 2 pastores brigaram, porque entrou uma oferta na igreja e eles faziam assim, aquela igreja fazia assim. É uma igreja evangélica, mas ele fazia assim, arrecadava o dinheiro, todo mundo ia embora, os 2 pastores iam numa salinha e dividia. Esse é seu, esse é meu, esse é seu, esse é meu. Um negócio assim, comércio mesmo. Não é assim que funciona, vocês sabem disso. A igreja não é assim, não funciona assim. Mas naquela igreja era assim, entrou o dinheiro, vamos dividir, esse é seu, esse é meu e tal. Só que numa noite o pastor falou, para mim tem que ser um pouquinho mais, porque eu tenho esse motivo e aquele. O outro diz, não, tem que ser igual. Eles discutiram, brigaram, e saíram brigando feio lá de dentro. Os irmãos estavam lá fora, sabe quando termina o culto e as pessoas ficam ainda conversando um pouco? Os 2 se pegaram e caíram no chão, começaram a rolar no chão, lá fora. E os irmãos dizendo, pastor, pelo amor de Deus, não sei o quê, não sei o quê. Alguém chamou a polícia. A polícia veio e pegou os 2 pastores e levou para a cadeia os 2. Lá na cadeia, os 2 se explicaram. Saíram de lá, resolveram romper esse trabalho em conjunto. Então, um pastor ficou com aquela igreja, e o outro saiu e abriu uma igreja para ele, uma outra. Um mês depois, a outra igreja estava fazendo curas e milagres, e essa também. E os 2 pastores não se falam até hoje. Como pode o Espírito Santo estar lá fazendo curas e milagres, e aqui também, sendo que surgiu isso tudo de uma confusão, de uma briga, de um problema? Percebe? Não tem nexo, não faz sentido isso. E esse é um problema muito comum nos dias de hoje. De acordo com a Bíblia, o Espírito Santo não fica feliz com isso. Ele se entristece com isso. Então veja quando a Bíblia fala, lançou a verdade por terra. Você está percebendo? Eu estou falando um pouquinho só de cada uma, para a gente só repassar algo que já passamos durante a semana, mas só para se ter uma ideia mais clara do assunto. Assim, a verdade sobre o Espírito Santo, ela vai ficando de escanteio, de lado, e vai sendo rejeitada. E finalmente chegamos na 4ª coluna da verdade, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Quando se fala da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, parece que é mais simples, mas não é mais simples. A Bíblia Sagrada tem 66 livros. Se você vai na Bíblia Romana, tem 73, 7 a mais. Se você ler Apocalipse 22, 18 e 19, diz assim, que na Palavra de Deus não se pode acrescentar e não se pode tirar nada. Aquele que acrescenta, diz a Bíblia, os flagelos serão acrescentados sobre ele. E aquele que tira, diz a Bíblia, a pessoa perde o direito da vida eterna. Então não se pode acrescentar e não se pode tirar. Isso por falar da Bíblia romana, mas se você falar da Bíblia tradução Novo Mundo, você vai ver que ali tem capítulos e versículos que foram tirados, que não aparecem ali. Se você vai em algumas outras versões, não são as mais populares, não, são algumas assim, poucas pessoas têm acesso, mas tem algumas versões especialmente essas duas, uma acrescenta livros, a outra tira versículos e capítulos. E o mais incrível é que durante toda a história, o inimigo sempre tentou silenciar a Bíblia, sempre tentou acabar com a Bíblia. Você pode perceber que ler uma revista é fácil, ler um jornal é fácil, ver a internet é moleza, assistir televisão, tranquilo. Mas leia a Bíblia todo dia. Faça o teste para ver. Todos os dias, ler a Bíblia e orar. Você vai perceber que não é tão fácil assim. Muitas pessoas não conseguem ler a Bíblia todos os dias. O inimigo não quer que as pessoas leiam a Bíblia todos os dias. E com o passar dos séculos, o inimigo tentou acabar com a Bíblia. Na Idade Média, as Bíblias eram queimadas. Muitas pessoas hoje têm a Bíblia como um amuleto, deixa aberta lá em cima de um móvel qualquer, no Salmo 91,
ou no Salmo 23, ou em qualquer outra parte, e as pessoas não leem a Bíblia. E tem gente que fala assim: eu já conheço a Bíblia.